Em alguns instantes, nós iremos começar o nosso culto, mas você ainda tem tempo de você pegar aquela xícara de café, talvez um copo d'água, se ajeitar no sofá, chame as pessoas que estão ao seu redor para juntos entrarem nesse momento no nosso culto. Esse é o momento onde você terá um encontro com Deus. Foque a sua mente e deixe que as distrações fiquem de lado. Concentre-se naquilo que Deus tem preparado para o seu coração, para a sua vida, e que Deus abençoe ricamente a sua vida.
sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Ver ossos secos, convida outra vez, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Quero receber a cada um que nos assiste nessa noite com uma palavra de boas-vindas. Você é muito bem-vindo aqui neste nosso canal e a nossa oração é que Deus esteja falando bem de perto a sua vida, ao seu coração, para que você seja abençoado ainda nessa noite. Acabamos de cantar sobre o grande eu sou. E o profeta Isaías, ele teve uma visão deste grande eu sou, o próprio Deus do universo. Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Você pode acompanhar comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Este grande eu sou fornece para nós perdão dos nossos pecados, como Isaías. Isso pode também ser estendido às nossas vidas. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nesta noite, ao entrarmos na Tua presença, reconhecemos que Tu és santo e nós, como criaturas, somos falhos. Mas nós celebramos o perdão que existe em Jesus Cristo. Que isso seja motivo de gratidão todos os dias da nossa vida e que possamos proclamar isto aos quatro ventos no nosso caminhar diário. Enche, Senhor, os nossos corações nesta noite com a Tua palavra e nos prepare para esta nova semana, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Sim, somos formados por homens de negócios e profissionais cristãos que, junto com as nossas esposas, as auxiliares, distribuímos a palavra de Deus em escolas, universidades, hotéis, prisões, hospitais e clínicas, e também nas unidades militares. Todos os dias, milhares de Novos Testamentos são entregues ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós distribuímos em média 5 milhões por ano. Deus tem transformado muitas vidas através dos Novos Testamentos, confirmando a promessa em Isaías 55:11. A palavra de Deus não voltará vazia. Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco 2. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado e do submundo da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. Você também pode ser parte desse trabalho. Baixe e instale agora mesmo o aplicativo de nosso ministério. Navegue nos itens do menu principal e conheça as várias formas de participar conosco na missão de levar a palavra de Deus aos perdidos. Se você quer ouvir mais testemunhos que poderão impactar a sua vida, você também poderá encontrá-los no aplicativo, ou, se preferir, em nosso site. Desfrute do poder de Deus em transformar vidas pelo poder do Evangelho da Fé. Agradecemos a todos os pastores e igrejas que são nossos parceiros nesse trabalho missionário de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as cidades de nosso país. Estamos juntos, cumprindo o ID de Cristo em Mateus 28:19. Olá, queridos da Igreja Batista Cambuí, meu nome é Gabriel, sou pastor da agência missionária JCM, diretor da Base Transformar, e gostaria de dar um feedback para os irmãos do que tem acontecido na Base Transformar nesse período. Já totalizaram 37 toneladas de alimentos entregues, mais de 12 mil litros de leite, mais de 1.000 itens de higiene, mais de 1.000 brinquedos, e no dia 31 de julho estaremos entregando mais 500 cestas básicas para os nossos alunos. Deus tem sido fantástico, mas isso só tem acontecido por conta das pessoas que têm comprado essa ideia. Então eu agradeço a Igreja Batista Cambuí de sempre estar conosco e vamos continuar sonhando. Lembrem, a grande multiplicação feita ali foi uma obra social que Jesus fez para mostrar o Evangelho e a glória de Deus. Façamos algo para as pessoas, para que Deus seja o reflexo das nossas ações, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, queridos. Queridos irmãos, já teremos a oportunidade de participar da entrega dos dízimos e ofertas por meio das transferências bancárias. Mas eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de gratidão. Agradecer a Deus por sua vida, por sustentar tão fielmente o trabalho da Igreja Batista do Cambuí. No mês de julho, nós pagamos todas as nossas contas, fizemos nossos investimentos na obra missionária, com a graça de Deus, por meio da entrega dos dízimos e ofertas. Acabamos de assistir 2 depoimentos
2 agências missionárias, Gideões Internacionais, que divulga a palavra de Deus em todo o mundo, e a Base Transformar, a agência missionária que atua aqui em Campinas e por meio também dos jovens cumprindo sua missão, atuando no Brasil e fora do Brasil. São 2 organizações missionárias que recebem apoio mensal, apoio financeiro da nossa igreja. E nós estamos assim realizando a obra missionária. 2 agências que estão em sintonia com a missão da igreja, que é transformação por meio da palavra. Que você possa continuar nos ajudando, abençoando, para que o trabalho possa ir adiante. Quero trazer uma palavra para você que já é dizimista. Se você já é dizimista e quer contribuir com outras causas, eu sugiro a você 2 delas. Primeiro, a Ação Barnabé, que é a nossa ação social para famílias carentes. Basta você fazer depósito em qualquer valor com o final 15. Com isso, nós estamos identificando que é uma oferta para ação social. E se você quer ajudar mais na obra missionária, contribua para o fundo missionário com o final 30. Com isso, nós sabemos e poderemos encaminhar a oferta. Portanto, se você vai dar uma oferta, por exemplo, para a Ação Barnabé, R$100,15. Para o fundo missionário, R$100,30. Assim fica fácil identificar. E mais uma vez, muito obrigado por crer na obra do Senhor por meio da Igreja Batista do Cambuí. Oremos juntos. Nós somos tão gratos, Senhor, por muitos motivos, mas certamente principal, nós somos gratos pela realidade de Jesus Cristo em nossas vidas. E por isso, nós ofertamos com alegria. Recebe, Senhor, essas ofertas e usa, Senhor, para que se cumpra a tua boa e perfeita vontade, através desta igreja, em nossas vidas e através do nosso viver, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti.
Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Eu quero convidar a cada um que use desse momento para orar ao Senhor. Eu estarei fazendo uma oração. Você poderá fazer uma oração no silêncio do seu coração ou convidar as pessoas que estão ao seu redor. Faça uma oração pedindo para que Deus agora abra o seu coração, a sua mente e apresente a Ele aquilo que talvez é motivo de pedido e de motivo de gratidão. Oremos juntos. Pai, nesta noite, é com gratidão que nós expressamos o nosso louvor, mas é com preocupação que nós também apresentamos aquilo que é o nosso pedido. Pai, eu não conheço os pedidos que nessa noite se representam entre todos que estão conosco, mas através do teu poder, da sua onisciência, tu conheces cada coração, cada situação, aquela, Senhor, que se faz conhecida entre os familiares e até aquela situação que cada um esconde no seu coração. E eu peço, Senhor, que esteja agora vindo de encontro, de uma maneira direta, de uma maneira amorosa, mas de uma maneira firme, para que cada pessoa, Senhor, possa nesse momento ter um encontro real com Jesus Cristo. Use, Senhor, a exposição da Tua Palavra nessa noite para falar diretamente aos nossos corações. E no decorrer dessa semana, na condução das nossas vidas, use também de circunstâncias, de pensamentos, até a leitura da Tua Palavra, para ir lapidando e moldando as nossas vidas. Nós apresentamos, Senhor, cada situação onde há angústia por qualquer motivo. E nós pedimos, Senhor, que esteja libertando a cada pessoa daquilo que é motivo de preocupação. Nós apresentamos, Senhor, onde há dificuldades de manutenção, por muitos motivos também, esteja encaminhando recursos a tempo, para que todos, Senhor, saibam que Tu és o Deus que nos ama e que cuida de nós. Pai, nós também continuamente expressamos que nós dependemos de Ti a cada momento da nossa vida. Nós entendemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. E nós pedimos agora que esteja nos orientando, fazendo com que a nossa mente sempre venha a Tua Palavra para nos encaminhar passo a passo no nosso viver. Eu peço, Senhor, que esteja cuidando de cada lar e cada família que estão nos acompanhando nesse momento. Se a pessoa estiver só, se ela estiver acompanhada com outras, cada, Senhor, situação esteja agora sendo coberta pela sua mão de misericórdia.
Coloca a sua paz no nosso meio, coloca a certeza da sua presença e a alegria da tua salvação. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Oh, oh, não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, tendo mais essa oportunidade da gente poder sentir, desfrutar, relembrar que nós estamos conectados. Conectados não só por uma tela que você me vê hoje aí do sofá da sua casa ou da onde você estiver, mas conectados em um só espírito, porque nós somos um só corpo, servimos a um só Deus, temos um só Senhor, uma só palavra que guia as nossas vidas, uma só fé, um só amor, uma só graça. E é essa graça que tem nos sustentado, esse amor de Deus que tem nos sustentado, essa graça que nos une, também é ela que nos dá força para passarmos pelos tempos que temos passados. Tempos de lutas, tempos de dificuldades, tempos de crise, tempos de desafios, mas a graça de Deus nos tem sustentado. E isso é maravilhoso pensar nisso, é maravilhoso saber disso. Mas, às vezes, saber do amor de Deus, da graça de Deus,
é algo que está consolidado nas nossas mentes, mas nem sempre a gente consegue enxergar essa graça, essa presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes, quando a gente passa por uma crise, tudo que a gente consegue ver é crise, crise, crise. E a gente não consegue ver aonde está Deus enquanto eu estou em crise. Aonde que está Deus enquanto eu passo por tudo isso, por todas essas dificuldades, por todas as lutas que tenho enfrentado? Cada um de nós passa por lutas diferentes, mas eu imagino que todos nós temos passado por algum tipo de luta nesse tempo que a gente tem enfrentado, seja ela emocional, familiar, seja ela no aspecto financeiro, no aspecto espiritual, ou até mesmo no aspecto de saúde mesmo, no aspecto de preocupações ou ansiedades que enfrentamos. Todos nós passamos por algum tipo de luta. E a grande questão que eu quero pensar com você hoje é: onde está Deus enquanto eu passo pela crise? Onde está Deus enquanto eu estou em crise? E eu quero refletir com você no livro de Jó hoje. O livro de Jó é um livro muito especial, e ele mostra uma situação muito especial vivida por Jó, que talvez dificilmente a gente consiga pensar em alguém que enfrentou tantas crises quanto Jó. Então hoje eu quero olhar para o livro de Jó, e a gente vai estudar o livro inteiro de Jó hoje. E eu quero olhar com você para o livro de Jó e encontrar algumas verdades sobre Deus que nós precisamos saber enquanto a gente passa pela crise. Algumas verdades eternas sobre Deus, enquanto eu passo pela crise. Então, se acomode no seu sofá. Você já sabe que eu levei 12 semanas para estudar o livro de Daniel, que tinha 12 capítulos. Então, se prepare, porque Jó tem 42 capítulos. Não é brincadeira, a gente vai ser rápido nesse estudo, mas eu tenho certeza que vai ser abençoador e transformador para a sua vida observar o que Deus fala para a gente através do livro de Jó. Pai amado, obrigado por essa oportunidade que a gente tem de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Fale conosco agora, Pai, em qualquer situação que cada um possa se encontrar, em qualquer lugar onde cada um possa se encontrar, que a Sua palavra encontre cada um de nós, a mim e a cada um que me assiste agora, ó Pai. Fale com cada um de nós através da Tua palavra, para que nós possamos passar pela crise seguros de quem Tu és. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, ó Pai. Então vamos lá. O livro de Jó, ele começa contando e trazendo para a gente um perfil de quem era esse homem, Jó. Jó, logo no capítulo 1, é descrito como alguém íntegro, reto, temente a Deus, alguém que se desviava do mal, e alguém que não só tinha uma integridade e um caráter louvável, mas alguém extremamente abençoado por Deus. Jó tinha uma família grande. O versículo 2 fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e Jó também tinha muitas propriedades. Ele tinha ovelhas, camelos, bois, jumentos, de tal forma que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó não era uma pessoa qualquer, em todos os sentidos, no sentido do caráter, no sentido da felicidade, da estabilidade que ele tinha, familiar e emocional, no sentido das propriedades e da riqueza que ele tinha construído ao longo da sua vida e que ele tinha sido abençoado por Deus. A sua família era uma família unida, que sempre se reunia e dava jantares e estavam todos próximos e unidos, uma família com 10 filhos, não é? E todos permaneciam unidos. Jó era alguém extremamente feliz. Sabe aquela pessoa, ou sabe aquele momento da sua vida em que tudo está tão bem, que você tem medo de que uma coisinha só mude, porque qualquer coisa diferente do que você tem hoje estragaria tudo. Era assim que Jó estava nesse momento aqui. Jó era alguém próspero, Jó era alguém feliz, Jó era alguém abençoado, Jó era alguém correto, Jó era alguém espiritualmente saudável. Jó era realmente alguém extremamente abençoado.
O livro de Jó, então, faz um corte, e ele para de falar de Jó, e logo no versículo 7, ou melhor, no versículo 6, o cenário muda. Então, depois desse perfil de Jó, a gente vai agora se encontrar no trono de Deus. E ali existe uma reunião entre anjos que chegam até Deus para falar com Deus, e no meio desses anjos, Satanás chega, se infiltra ali numa situação bem peculiar, e ele vai falar com Deus. Então, nessa conversa entre Satanás e Deus, Deus começa o diálogo apontando para Jó e mostrando para Satanás: olha só, você conhece Jó? Jó é um exemplo de alguém reto, alguém que teme a Deus, alguém que se desvia do mal. E Satanás, então, logo ele rebate, retruca a fala de Deus, dizendo assim: é lógico que ele é alguém bom e que ele é alguém temente a Deus. Você tem abençoado ele com tudo, não é? Tira tudo que ele tem e a gente vai ver se ele vai continuar assim. E Deus aceita esse desafio de Satanás e fala assim: ok, pode tirar então tudo que ele tem, só não toca nele. E, bom, esse parênteses dessa cena nos céus e no trono de Deus, ela é bastante peculiar e, na verdade, Jó, a gente vai ver mais para frente, ele nunca toma conhecimento do que aconteceu naquele dia ali, nesse diálogo entre Deus e Satanás, mas esse diálogo é muito importante para a gente entender a dinâmica do livro de Jó. Então, vamos guardar essa informação aqui por enquanto, porque a cena, ela corta de novo e volta para Jó, agora ainda no capítulo 1, a partir do versículo 13. Então, Jó está desfrutando de tudo aquilo que Deus deu para ele, e de repente ele recebe 4 mensageiros. Não os 4 de uma vez, mas um logo em seguida do outro, vão trazer mensagens para Jó, que vão mudar completamente a vida de Jó. Jó não recebe nenhum aviso antes, nenhum prenúncio do que poderia acontecer. As notícias simplesmente chegam. 1, 2, 3, 4 notícias, 4 tragédias na vida de Jó. O primeiro mensageiro, ele fala que eles estavam cuidando dos bois, quando de repente um povo chamado Sabeus, eles chegam, matam todos os servos ali e roubam todos os bois. Então Jó perde os bois, não só os bois, mas os jumentos também que ele tinha, que eram muitos, eram milhares. E bom, tudo bem, é uma notícia ruim, mas coisas assim acontecem, não é? De você ser roubado. Nós, brasileiros, a gente sabe, né? Assaltos acontecem, por isso que a gente tem seguro de tudo, mas, é uma coisa que acontece. Até que chega o segundo mensageiro. E o segundo mensageiro, ele conta uma história que, de fato, não é uma coisa que acontece tão frequentemente. O que ele diz é que ele estava cuidando das ovelhas quando, de repente, caiu fogo dos céus. Isso não é uma notícia tão comum, não é? Isso é realmente uma coisa sobrenatural, uma coisa anormal, cair fogo do céu e queimar todas as ovelhas e todos os servos que cuidavam daquelas ovelhas. Então, eu imagino que nessa segunda notícia, Jó começou a ligar um alerta: opa, isso não é uma coisa que simplesmente acontece. Algo fora do comum está acontecendo aqui. Mas Jó mal tem tempo de respirar quando chega o terceiro servo, e então ele dá outra notícia de que os caldeus, um outro povo, se dividiu e causou uma emboscada ali e roubou todos os camelos que Jó tinha. Camelo era um bem muito valioso na época, era o meio de transporte principal da época. Jó perde em 3 notícias todos os bens que ele tinha, basicamente toda a riqueza que ele tinha. Ele perde, toda a propriedade que ele tinha, ele perde naquelas 3 notícias. Mas a quarta notícia foi destruidora para a vida de Jó. Na quarta notícia, então, o quarto servo chega e conta para Jó o seguinte: Jó, eu estava na casa do seu filho mais novo, quando eles faziam aquela reunião típica de família que eles costumam fazer. Todos eles estavam reunidos dentro da casa. E, de repente, Jó, bateu um vento muito forte. E o vento derrubou a casa. E a casa caiu em cima de todos os seus filhos, de todas as suas noras, genros. E
todos morreram. Só eu sobrei para contar a notícia para você. Jó, de um estado de bênção extrema que ele tinha, em 4 notícias, ele perde tudo que ele tinha de valor material e tudo que ele tinha de valor afetivo nessa terra. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor de Jó. Eu não consigo imaginar o tamanho da crise de Jó. E eu nem quero saber. Eu nem quero passar pelo que Jó passou. Mas eu imagino que dificilmente alguém tem experimentado o sofrimento que Jó experimentou naquele dia. Mas a Bíblia fala que, contudo, em nenhum momento Jó pecou. Na verdade, ele diz assim no final do capítulo 1, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a cena volta para o trono de Deus e Satanás volta a se encontrar com Deus e Deus volta a falar para Satanás, olha só, você está vendo Jó? Depois de tudo que aconteceu, ele continua sem pecar e Satanás fala assim, peraí, mas tem mais uma coisa. O homem dará tudo pela sua vida. Vamos tocar em Jó. Deixa eu tocar em Jó. E aí você vai ver, ele vai blasfemar, ele vai desistir, ele vai ceder se a gente tocar nele, na saúde dele, na vida dele. Então Deus fala, ok, pode tocar em Jó, mas não mata ele. E a partir dessa permissão de Deus, note, Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. A partir da permissão de Deus, Satanás toca na vida de Jó. E Jó, então, é acometido por uma doença gravíssima. O que o texto fala é que tumores surgem pelo corpo dele como feridas abertas, feridas que começam a apodrecer no seu corpo, a ponto de cheirar mal. É como se Jó estivesse se apodrecendo ou se decompondo vivo ainda. Ele começa a cheirar mal, as pessoas se afastam dele, a angústia dele é tão grande que ele pega cacos de telha para se coçar, tamanho a angústia dele. A mulher dele fala assim, Jó, acaba com tudo isso, amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó rejeita a proposta da mulher dele. Jó é afastado socialmente das pessoas, ele perde absolutamente tudo que ele tem. Ele perde o respeito, ele perde a admiração das pessoas. Então, no final do capítulo 2, Jó recebe uma visita. Na verdade, 3 visitantes chegam para Jó, 3 amigos de Jó. Eles chegam com a intenção boa de consolar e de fazer companhia para Jó nesse momento difícil. Depois chega mais um quarto, não é? 4 amigos de Jó. No começo, eles sentam com Jó e eles passam 7 dias em silêncio, só fazendo companhia para o amigo que estava sofrendo. Mas depois de 7 dias o silêncio é rompido. E sabe quando seria melhor você continuar em silêncio? Mas é difícil, não é? Então eles rompem o silêncio e o primeiro a falar é Jó. E o livro de Jó, então, ele segue do capítulo 3 até o capítulo 37, com a conversa desses 4, depois 5 amigos, conversando sobre o que se passava com Jó e buscando respostas para tudo aquilo que Jó estava sofrendo. E é interessante notar no livro a evolução de Jó e os aprendizados de Jó ao longo da crise que ele está passando. E é dessa reflexão de Jó e das experiências de Jó nesses 42 capítulos que eu quero tirar 3 verdades sobre Deus em meio à crise. E a primeira delas está lá no capítulo 19, quando Jó, entre uma de suas falas, ele se levanta, e eu imagino Jó ali frágil, ele estufando o peito para falar algo com toda a convicção, mesmo no meio das dúvidas, das angústias, das incertezas. No capítulo 19, versículo 22, ele diz assim: quem me dera fossem escritas agora as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro,
que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, porque eu sei que o meu Redentor vive. Sabe a primeira coisa que você precisa saber sobre Deus no meio da crise? Deus está vivo. Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto, ele não é um Deus incapacitado, como o profeta fala, os seus braços não estão encolhidos para que ele não possa te socorrer, os seus ouvidos não estão fechados para que ele não possa te escutar. Ele não é um Deus distraído, que se distraiu por um momento e de repente tudo deu errado com o mundo. Ele não é um Deus descuidado, não, ele é um Deus vivo, um Deus vivo, um Deus atento, um Deus presente. E Jó sabia disso. E ele não só fala que Deus está vivo, mas ele chama Deus por um nome, por um termo aqui. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor, Deus é o meu Redentor. Sabe o que era um Redentor? O Redentor, ele era uma figura que surgia quando alguém tinha uma dívida muito grande, ou cometesse um crime, algo que ele passasse a dever para a sociedade, ou para alguém específico. E por não conseguir pagar essa dívida, depois de extinguir todas as possibilidades dele pagar, porque ele poderia até pagar com os filhos, os próprios filhos podiam ser meios de pagamento de uma dívida. Depois de não conseguir pagar a sua dívida, então o credor desse devedor tinha o direito de caçá-lo, de procurá-lo, de fazer o que quisesse com ele. Então ele fugia, ia para alguma cidade de refúgio, onde ele não pudesse ser pego pelo credor. Então a situação dele era irreversível. Ele não tinha mais como pagar a dívida. Ele estava numa situação extremamente difícil. Não tinha como ele mudar a própria situação pelas próprias forças, não tinha como ele pagar a dívida pelas próprias forças ou pelos seus próprios recursos. Só existia uma possibilidade da situação dele mudar. E essa possibilidade era a vinda de um Redentor. O Redentor, ele era normalmente alguém da família, normalmente um tio, um parente próximo, que chegava, encontrava com essa pessoa e pagava a dívida dessa pessoa no lugar da pessoa. Quitava a dívida, mudava a situação da pessoa de um devedor para alguém com a ficha limpa. Essa é a ideia de um Redentor, alguém que muda a sua situação, muda o estado da sua vida, muda a realidade da sua vida. Jó diz assim: eu tenho um Redentor, eu tenho alguém que é capaz de mudar a minha realidade, eu tenho alguém que é capaz de mudar a minha situação. O meu Redentor é Deus e o meu Redentor está vivo. Isso é fantástico. E é fantástico pensar quando o livro de Jó foi escrito. O livro de Jó foi escrito e é atribuído ao livro de Jó ele ter sido o primeiro livro escrito da Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia. Não que Gênesis, obviamente, conta uma história anterior à história de Jó, mas a escrita do livro, a documentação desse livro foi feita antes até mesmo do que Gênesis. Jó provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito. Isso significa que, quando Jó passou pela crise que ele passou, ele não tinha absolutamente nada desse livro em mãos. Ele não tinha como olhar para trás e ver as histórias que aconteceram e todas as evidências do cuidado de Deus. E ainda assim ele pôde afirmar: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é um Deus vivo. Mas olha o privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de ter esse livro em mãos. Nós temos o privilégio de olhar para esse livro e perguntar para os personagens desse livro se Deus realmente é um Deus vivo. A gente tem o privilégio de olhar e perguntar. Pergunte para os profetas de Baal que desafiaram Deus se Deus era um Deus vivo, se Deus realmente não era um Deus vivo, quando eles viram fogo cair do céu e consumir o altar de Elias.
Pergunte para a rocha que fechava a tumba de Jesus se existe alguma coisa que é capaz de impedir a ação de Deus e o poder de Deus quando Ele decide fazer alguma coisa. Pergunte para o povo lá do Pentateuco, o povo no deserto, o povo de Israel, se Deus não é um Deus que cuida do seu povo, um Deus que sustenta, um Deus que provê, um Deus que protege. Pergunte para cada uma daquelas mães estéreis, pergunte para Maria, pergunte para Sara, pergunte para todas as mães que não podiam ter filhos e que embalavam os seus filhos no colo, se existe alguma coisa impossível para o nosso Deus. Se existe alguma coisa difícil demais para o nosso Deus. Ou melhor, pergunte para você mesmo. Pergunte para você mesmo, olhando para o seu passado e para a sua história, olhando para as lutas que você já enfrentou até hoje, se não foi Deus quem te sustentou até aqui. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que não existe nada impossível para Ele. E isso não é só uma expectativa, não é só uma esperança que eu posso ter, mas é uma certeza que eu posso cravar na pedra, que eu posso escrever na pedra e afirmar, eu tenho certeza disso, que isso nunca vai falhar, o meu Redentor vive e Ele vai mudar a minha situação. Pode não ser a situação que eu passo hoje, pode não ser uma mudança imediata, uma mudança física, pode não ser uma nova realidade da solução dos meus problemas hoje, aqui nessa vida, mas eu vou te dizer uma coisa, se Ele é o seu Redentor, o seu Salvador, Ele tem uma realidade completamente nova para você e completamente eterna para você. É nessa realidade que você tem que se apoiar, é nessa esperança que você tem que se apoiar, porque Ele é o nosso Redentor. É isso que Ele oferece para nós, uma mudança de realidade. Ele está vivo. Ele está vivo. E não interessa quantas dúvidas você possa ter. Não interessa quantas interrogações você tem na sua cabeça. Jó tinha muitas. Jó ainda não sabia as respostas e ele ainda estava aqui discutindo e conversando com os amigos e tentando entender as respostas por tudo que ele passava. Mas ele tinha uma certeza, que o Redentor dele está vivo. E você pode ter essa certeza. E sabe, como eu disse, Jó continuava com as dúvidas. E a gente está só no capítulo 19. Eles continuam a busca pelas respostas, a busca pelos porquês de tudo que Jó está passando. E eles continuam conversando pelos capítulos do livro de Jó. Seria muito interessante a gente poder olhar com bastante detalhe esse diálogo. E eu recomendo para você ler o livro inteiro de Jó, de ponta a ponta. É um livro que você tem que viver essa experiência completa do livro de Jó. Mas eu quero destacar aqui que no capítulo 38, a conversa muda. Do capítulo 3 até o 37, Jó e os 4 amigos dele falaram. Mas agora no capítulo 38, Deus vai falar. Até aqui Deus não falou com eles. Até aqui Deus ficou em silêncio, só ouvindo a conversa deles. Mas no capítulo 38, Deus vai falar. E é muito interessante a forma como Deus fala com Jó, a abordagem de Deus com Jó. Olha só como é que Deus faz. Deus, ele chama Jó, e o versículo 3 do capítulo 38 vai falar assim, como Deus pede para Jó assim, ó, cinge, pois, os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me farás saber. É como se Deus falasse assim, Jó, senta aqui agora. Eu vou te fazer umas perguntas e eu quero ver se você pode me responder essas perguntas. E Deus começa a fazer perguntas para Jó. Jó queria respostas, mas o que Jó encontra são perguntas de Deus.
Perguntas do tipo assim, perguntas simples, não é? Do tipo assim, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe sustentou a pedra angular? No versículo 8, quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? O que Deus está fazendo é o seguinte, Ele está dizendo para Jó assim, Jó, agora me responde aqui, você conhece a origem do universo? Você conhece os mistérios da criação? Você sabe os fundamentos da terra, como ela veio a existir, como ela foi criada? Deus começa a fazer perguntas sobre toda a criação, sobre as coisas fantásticas da criação, sobre as coisas grandiosas da criação. Deus começa a fazer perguntas sobre o universo, sobre as estrelas, se Jó poderia dar nome para as estrelas, se Jó conhecia os animais e como cada um deles vivia e sobrevivia. Deus começa a fazer perguntas para Jó, perguntas que têm um objetivo, mostrar para Jó que Jó não tem as respostas. Tanto que no capítulo 40, Jó responde assim, eu sou indigno. O que eu responderia? Que te responderia eu? Jó não tem respostas. Mas Deus continua fazendo perguntas. No capítulo 40, no capítulo 41, Deus continua fazendo perguntas para Jó. Perguntas que Jó não tem resposta, para que Jó justamente entenda isso. Entenda que ele não vai ter resposta para todas as perguntas que ele mesmo pode fazer. É interessante isso, porque nós somos pessoas que gostamos de respostas, gostamos de encontrar sentido em tudo, motivo para tudo e explicação para tudo. Mas o que o livro de Jó me mostra, e o que Deus estava ensinando para Jó aqui, é uma coisa fantástica, uma coisa que a gente não espera aprender. E o que Deus está ensinando para Jó aqui, presta atenção nisso, é que nós não precisamos ter todas as respostas. O que nós precisamos é saber que Deus tem todas as respostas. Eu vou repetir. Nós não precisamos ter todas as respostas. Nós precisamos saber que Deus tem todas as respostas. Isso é disruptivo. Isso é fantástico, pensar dessa forma. Eu não sei você, mas quando eu me dei conta disso no livro de Jó, foi como se a gente fala assim, minha cabeça explodiu. Eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso confiar e ter certeza de que Deus tem as respostas. Eu preciso descansar em Deus e no fato de que Ele sabe os motivos, Ele sabe os propósitos, Ele sabe todas as coisas e eu não. E provavelmente eu não vou saber a maioria das respostas, mas eu preciso descansar em Deus. E é importante eu saber disso, sabe por quê? Porque a falta de resposta me deixa angustiado. A falta de resposta traz ansiedade. Porque a gente gosta de ter respostas para tudo. Mas eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu preciso aprender a descansar. E não ficar buscando respostas para tudo, mas descansar na sabedoria, no conhecimento de Deus. É isso que Deus estava ensinando aqui para Jó. Jó, para de fazer perguntas, para de querer entender o porquê. Você não precisa saber o porquê. Eles passaram aqui capítulos discutindo sobre isso. E sabe, quando a gente tenta entender o porquê, normalmente a gente tem uma resposta errada para as coisas. A resposta deles girava em torno assim, Jó cometeu algum pecado, por isso que ele está passando por tudo isso. Mas o que Deus está dizendo é assim, sabe, esquece essa procura por respostas. Isso não cabe a você. Você precisa descansar e você precisa reconhecer que eu tenho as respostas, você não. E sabe,
Jó, a gente já está aqui no penúltimo capítulo do livro. Jó nunca soube o motivo de tudo aquilo que ele passou. Jó nunca soube da conversa de Deus com Satanás. Jó nunca soube daquela história. Jó passou o livro inteiro aqui procurando respostas e ele não teve a resposta. E é assim com a gente. Aliás, essa é a segunda verdade, eu esqueci de falar, não é? Deus tem todas as respostas. Você precisa saber disso. Você precisa saber que enquanto você passa pela luta, Deus tem todas as respostas. Enquanto você não sabe exato o que está acontecendo, ou por que está acontecendo, ou quanto tempo vai durar tudo isso, não é? A gente gostaria muito de saber quanto tempo vai durar essa pandemia, esse isolamento. Eu não sei. Eu não preciso saber. Mas Deus sabe. Por que tudo isso está acontecendo? Eu não sei. Eu não preciso saber. Mas Deus sabe. E eu descanso no fato de saber que Deus sabe. E é assim que tem que ser. Era isso que Deus estava ensinando para Jó. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jó assim: Jó, se coloque no seu lugar. E a gente precisa aprender isso, a nos colocarmos no nosso lugar. Nós somos criaturas. E Deus é Deus. Nós não somos Deus. Nós não temos o direito de julgar Deus, de cobrar Deus, de perguntar para Deus uma coisa e de exigir respostas de Deus, de exigir satisfação de Deus, de exigir explicações de Deus. Não. Deus não deve nada para mim, nem para você. Ele cuida da gente pelo seu amor, pela sua graça. Graça, justamente porque Ele não deve nada para nós. E o que Deus está ensinando para Jó aqui é: Jó, se coloque no seu lugar. Eu tenho todas as respostas, mas você não vai ter acesso a todas elas. E se acostume com isso, porque nem eu nem você, nós não vamos ter acesso a todas as respostas de Deus. O que a gente precisa saber é que Deus tem as respostas. Eu quero avançar para o último ponto e para o último capítulo do livro de Jó. E aqui a gente encontra o desfecho do livro de Jó. Depois de toda a tragédia, depois de toda a fidelidade de Jó, depois do aprendizado de Jó nessa abordagem de Deus com ele. Então agora no capítulo 2 a gente vê o desfecho da história de Jó. E no capítulo 42, a gente vê Jó chegando exatamente aonde Deus queria levar ele. Exatamente aonde Deus queria trazer Jó. E é fantástico pensar nisso, e essa é a terceira verdade que eu quero contar para você sobre Deus, enquanto você, enquanto eu, enquanto nós passamos pela crise. Enquanto nós passamos pela crise, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em você enquanto você passa pela crise. Você pode ter certeza disso. E Deus estava trabalhando na vida de Jó. Deus trabalhou na vida de Jó através da crise que ele enfrentou. E é fantástico ver o agir de Deus, porque no capítulo 42 a gente vê o resultado desse trabalho de Deus na vida de Jó. E olha só, eu quero ler esse texto do capítulo 42 com você. E eu quero que você marque isso, e marque principalmente o versículo 5, porque o meu desejo é que o seu desfecho, o desfecho da sua história, seja igual ao desfecho da história de Jó. Olha só as palavras de Jó. A partir do versículo 2 do capítulo 42, Jó reconhece assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora
os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 5 de novo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você consegue perceber isso? Esse é exatamente o ponto que Deus queria levar Jó. Deus queria trabalhar na vida de Jó. Deus tinha um propósito com a crise de Jó, de transformar Jó de uma pessoa que antes conhecia a Deus só de ouvir falar, só como algo teórico, algo que ele podia ler no livro. Tudo bem, ele não tinha a Bíblia na época, mas algo que ele podia ler, aprender, ouvir falar, ouvir as histórias. Ou a gente hoje, que a gente pode ouvir uma pregação, ler um livro, ler a Bíblia, algo que a gente conhece intelectualmente. Deus queria tirar Jó dessa situação e levar Jó a uma situação onde ele poderia dizer: agora os meus olhos te veem. Isso é fantástico. Porque o Jó do capítulo 1 e 2, do capítulo 1, aquele Jó abençoado, próspero, aquele Jó que era o homem mais rico de todo o Oriente, aquele Jó era o homem que conhecia Deus só de ouvir. Mesmo com toda a integridade dele, mesmo com toda a retidão, com todo o temor a Deus que ele tinha, ele era alguém que conhecia Deus só de ouvir falar. Mas o Jó agora do capítulo 42, o Jó sem nada, sem filhos, sem bens, sem riqueza, o Jó que está com o corpo se apodrecendo, o Jó que não aguenta mais tanto sofrimento, esse Jó é o Jó que pode dizer assim: agora os meus olhos te veem. E deixa eu te falar, o segundo Jó é muito melhor do que o primeiro Jó. E essa é a ação de Deus em meio à crise. A gente fica muito preocupado com os problemas, com a crise, mas sabe, enquanto a gente está preocupado com a crise, Deus está preocupado com a gente. Deus está querendo trabalhar no nosso coração para nos levar mais perto dEle, para nos trazer para um estado de conhecimento dEle, de poder experimentar a presença dEle, não só de uma forma teórica, mas de uma forma prática, viva, real. Deus quer agir em nós em meio à crise. Você pode fazer um exercício, você pode parar e olhar para trás. Olhe para trás. Olhe para todos aqueles momentos mais difíceis que você já passou na vida. Para suas maiores crises, para suas maiores lutas. Não essa que você está passando hoje, mas aquelas que você já passou e já superou. Se lembre delas. É importante a gente se lembrar dos momentos difíceis que a gente já passou. Sabe por quê? Agora, olhe para trás e veja, aliás, olhe para você hoje, veja o seu crescimento, veja quem você se tornou, como Deus já tem trabalhado na sua vida. E tente olhar nessa curva de crescimento seu na comunhão e no conhecimento de Deus. Quais foram os pontos aonde você deu maiores saltos? E sabe, você vai ver que os saltos de crescimento espiritual e de maturidade vão, na maioria das vezes, coincidir com os momentos mais difíceis que você passou na vida. Sabe por quê? Porque Deus usa esses momentos difíceis para amadurecer o nosso caráter, para trabalhar na nossa vida, para nos levar para mais perto dEle. Deus usa as crises para nos ensinar, para fazer a gente crescer. Deus usa esses momentos para trabalhar em nós. E o meu desejo é que você passe pela crise e que o desfecho
da adversidade que você possa passar. Que o desfecho dela não seja simplesmente uma história de vitória e de superação, mas seja uma história de alguém que conhecia Deus só de ouvir, mas que agora pode ver, pode experimentar o cuidado, a provisão, o amparo, o sustento de Deus. Que esse seja o desfecho da sua vida, assim como foi o de Jó. E talvez você pense assim, não, mas esse não é o final do livro ainda, né? A gente está só no versículo 6 do capítulo 42. Ainda tem o final da história de Jó. E Jó teve tudo de volta, ou melhor, teve mais ainda do que ele tinha. Sim, o final da história aqui, o final do livro de Jó, vai contar que Deus restituiu Jó de tudo aquilo que ele perdeu em dobro. Se ele tinha 7.000 camelos, ele passou a ter 14, por aí vai. Ele teve tudo em dobro. Ele teve mais 10 filhos, ele foi restaurado da sua saúde, ele morreu depois de 140 anos de toda essa história. Ele voltou a ter a sua família unida, ele voltou a ser o homem mais rico da sua geração, provavelmente. Mas sabe, a gente pode se enganar, se confundir, achando que esse é o desfecho que Deus quer que a gente conheça da história de Jó. E que a gente pode se confundir achando que a história de Jó é uma história de restituição. Não. A história de Jó não é a história de alguém que perdeu e recebeu tudo de volta. Não é uma história de restituição, não é uma história de uma simples superação. A história de Jó é uma história de crescimento. É uma história de Deus levando uma pessoa, um servo seu que ele amava, de um patamar para outro patamar. De um patamar de alguém que só conhecia teoricamente, para o patamar de alguém que experimentou a presença de Deus. Essa é a história de Jó. Não é uma história sobre perdas e ganhos materiais. É uma história sobre crescimento espiritual, sobre o agir de Deus na vida de alguém através da crise. É sobre Deus moldando e trabalhando no coração do homem. Deus mostrando para o homem quem ele é e quem é o homem. Deus trazendo o homem para perto dele e transformando a situação dele, não a situação material, mas a situação do coração do homem. Essa é a história de Jó. Essa é a história. Mas então por que Deus restitui tudo? Deus restitui para mostrar que Ele tem controle sobre todas as circunstâncias. Eu me lembro, por exemplo, da história daquele paralítico que foi descido do teto até Jesus. Então, na esperança de ser curado por Jesus, e Jesus se encontra com aquele paralítico, olha para ele e fala assim: os seus pecados foram perdoados. Então eu imagino a frustração daqueles homens que tiveram todo o trabalho de carregar o paralítico pelo teto, descer ele, não é? Todo aquele esforço. Eles queriam que o homem saísse andando e não que tivesse os pecados perdoados. Mas então Jesus mostra que Ele tem poder para perdoar os pecados, dando uma evidência física do seu poder. E Ele fala para o homem: então tá bom, levanta e anda. Se vocês têm dúvida que eu tenho poder para perdoar os pecados, então olha aí meu poder, levanta e anda. Deus nos dá provas materiais do seu poder para que a gente possa entender o seu poder sobrenatural de agir no nosso coração. Deus muda as circunstâncias de Jó para mostrar que Deus dá, Deus tira, assim como Jó falou no capítulo 1, e Deus restitui a hora que Ele quiser. As circunstâncias, Ele muda a hora que Ele quiser. Ele é dono de todas as circunstâncias, Ele tem poder para fazer isso. Mas o grande objetivo de Deus, a grande obra de Deus, não é mudar circunstâncias, é mudar corações. É agir no coração do homem.
E esse é o grande objetivo de Deus. Ele muda as circunstâncias para mostrar para a gente que Ele tem poder para mudar corações também. E é isso o que Ele deseja fazer em mim e em você no meio da crise. E esse é o meu desejo para você, que você possa afirmar: agora os meus olhos veem a Deus. Agora eu conheço mais de Deus. Agora eu estou mais próximo de Deus. Que essa seja a nossa realidade depois da crise. Que esse seja o desfecho de toda essa história que você está passando. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala com a gente. Obrigado porque o Senhor nos deixou esse exemplo da vida de Jó. Um exemplo tão precioso, tão importante, para que nós possamos ser encorajados a deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, sem questionar os porquês, sem questionar os motivos, as razões, mas simplesmente aceitarmos o Teu agir nas nossas vidas, porque o Senhor é Deus e nós somos servos, criaturas feitas por Ti. Obrigado porque o Senhor age no nosso coração. Ó Pai, faça isso em nós. Faça isso em nós. Que nenhum de nós desperdice as nossas crises sem termos uma maior comunhão contigo. Que esse seja o desfecho das nossas vidas, de alguém que Te conhece cada vez mais e experimenta a Tua presença cada vez mais. É isso que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. No começo desse momento juntos, eu declarei que certamente Deus iria falar de perto ao seu coração e eu tenho certeza que Ele acaba de falar. Deixa que Deus continue a falar na sua vida, ouça-o e obedeça em cada instância aquilo que Ele tem dito ao seu coração como orientação, como exortação. E receba também as consolações e o encorajamento da sua palavra. Nós estamos chegando ao fim do nosso momento juntos. Já já vamos cantar a última música, mas eu quero te convidar para voltar para este mesmo canal na quinta-feira, a partir das 19h30. Você é o nosso convidado. O nosso culto de oração é o momento onde você poderá orar juntos, estudar um pouco mais a palavra de Deus, ouvir novamente algo que Deus tem preparado para a sua vida, para o seu coração. Vamos terminar esse momento juntos, louvando ao Senhor. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te